Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre análise dimensional e como que essa ferramenta física ela pode nos ajudar a resolver alguns problemas mesmo que a gente não saiba a matéria. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A gente é capaz, em alguns casos, de resolver problemas sem saber a matéria. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é a análise dimensional, como o próprio nome diz, né, ela vai fazer uma análise da dimensão das grandezas físicas. Toda equação na física ela tem que fazer sentido. O que significa fazer sentido? Se eu tiver, por exemplo, assim, A igual a B vezes C, a unidade do A tem que ser igual à unidade de B vezes C. Então vamos dar um exemplo bem simples. A gente sabe que F igual a MA, certo? Então, por exemplo, se o A representar uma grandeza de peso, né, e o B representar uma grandeza de massa, necessariamente o C tem que ser o quê? Uma aceleração. Então você nunca poderia escrever uma fórmula que te dissesse peso igual a massa vezes velocidade. Não é porque essa fórmula só não existe, é porque ela está dimensionalmente errada. O que está desse lado não é a mesma coisa que está desse, quando a gente fala em unidades de medida. Então, quando a gente olha para alguma equação na física, às vezes nós somos capazes de deduzir a fórmula só olhando para as unidades de medidas. Já já nós vamos ver um pequeno exemplo disso, tá bom? Então vamos lá, para a gente definir as grandezas físicas que nós vamos utilizar, mais uma vez, nós vamos separá-las em grandezas básicas e grandezas derivadas. São as mesmas que nós vimos na última aula. As básicas vão formar aquele sistema LMT, que é o sistema de comprimento, L, M, massa e T, tempo. Agora, pessoal, eu não vou usar metro, quilograma e segundos, porque eu não estou preocupado qual é a unidade da grandeza física. Eu não quero saber se está no SI ou não. Não me importa se o comprimento, vamos pegar aquele exemplo de novo do A igual a B vezes C, não me importa se isso daqui está em Newton ou quilograma-força. Assim como não importa se isso daqui está em grama, quilograma, etc. O que importa é, esse cara tem que ser uma unidade de massa, esse cara tem que ser uma unidade de aceleração. Isso é tudo o que vai importar para a gente. A unidade de medida, ela não muda qual é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular alguma grandeza física. Só que, é claro, só o sistema LMT não é suficiente para a gente deduzir todas as equações da física. Eu diria que 90% da prova está aqui, nessas três dimensões. Mas, às vezes, aparecem outras que nós precisamos utilizar também. Temperatura, a gente usa θ. Corrente elétrica, a gente usa I. Quantidade de matéria, eu nunca vi isso daqui cair, não tem uma letra específica, então eu vou usar mol mesmo. E intensidade luminosa, eu vou usar a letra C. Tá? De novo, eu que estou usando essas duas letras aqui no final, elas nunca apareceram na prova exatamente. Agora, a partir dessas dimensões básicas, nós vamos deduzir as dimensões derivadas. E aí, para deduzir as dimensões derivadas, vai ser a mesma coisa que nós fizemos para as grandezas físicas. Nós vamos pensar numa fórmula, a mais simples possível, e vamos escrever a equação. Então, vamos lá. Velocidade. Velocidade, ΔS sobre ΔT. O ΔS é um comprimento, então é L. E o ΔT é tempo, então é T. Então, fica L sobre T, ou L vezes T elevado a menos 1. Então, isso daqui é a dimensão da velocidade. A aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. De novo, eu posso usar qualquer fórmula, tá? Mas não adianta usar F igual a MA, porque eu não sei qual é a dimensão da força ainda. O ΔV está aqui, ó, LT menos 1, nós acabamos de deduzir, dividido por T, que é o próprio tempo. Então, isso vai dar, que é um menos 1, né? LT, o 1 que está aqui sobe, fica menos 2 lá em cima. Força, vamos lá. Força, você pode pensar em F igual a MA. Então, nós vamos ficar com M, que é M mesmo, né? Vezes A, que é LT menos 2. Pronto, já está aqui a equação.
Antes da gente continuar, só para deixar aqui do ponto de vista físico correto, a gente não usa o sinal de igual diretamente, porque isso daqui não é igual a isso, é a unidade, né? Então, o que a gente faz? A gente usa um colchete para representar qual é a dimensão física. Então, quando você vir colchete, eu estou dizendo qual é a unidade dessa grandeza física. Continuando. Pressão. Pressão, força sobre área. Então, eu vou botar aqui o colchete para representar a dimensão. Isso vai ser igual à força que a gente acabou de ver e área. Embora a gente não tenha visto área, a área, você pode pensar na área do quadrado, é base ao quadrado, né? Lado ao quadrado, base vezes altura sobre 2. O que importa é uma multiplicação de dois comprimentos. Então, passa esse 2 para cima. Trabalho e energia, tanto faz, tá? A dimensão é a mesma. Então, vai ficar assim. Pensa no trabalho numa fórmula simples. Trabalho é força vezes ΔS. Então, isso aqui vai ficar força, nós acabamos de deduzir. ΔS. Pessoal, não precisa decorar esse sistema LMT, tá? Você pode deduzir na hora, que é o que a gente faz normalmente. Você deduz na hora da prova quais são as dimensões que a questão vai te trabalhar, tá? Não precisa decorar isso, mas você precisa ver várias vezes para entender como é que faz. Carga elétrica. Carga elétrica, eu vou pensar que corrente é carga sobre tempo. Ou seja, quem é a carga elétrica? Corrente vezes tempo. A corrente é o próprio I e o tempo é T. Então, é I vezes T. Calor específico. Coloquei esse daqui para ficar um pouco diferente, a gente usar a temperatura também. Porque qual fórmula que você conhece para o calor específico? Q igual a mc delta θ, não é isso? Então, quem é o calor específico? Q sobre m delta θ. E aí, se nós pensarmos na equação dimensional, você fala, mas calor a gente não fez, professor. Calor, energia, trabalho, é tudo a mesma coisa, tá? Então, é só repetir aqui, ó, calor, m, L2, T menos 2, sobre massa, que é m, vezes o ΔT, que é θ. Então, isso fica, ó, o m corta, L2, T menos 2, θ menos 1. Então, isso daqui é a grandeza, né, a análise dimensional de algumas grandezas derivadas. O que nós vamos fazer agora é o que eu falei lá no início da aula, aprender a utilizar a análise dimensional para deduzir fórmulas, ver quais são as limitações desse método e depois fazer uma questãozinha do ITA para você entender como é que isso aparece às vezes no concurso da EFON, no concurso do IME e no concurso do ITA. Bom, então dá uma olhada nessa questão da AFA 2015. Pessoal, não vou ler esse texto grandão não, tá? Eu vou ler só o final da questão, que fala o seguinte. Qual o intervalo de tempo entre a emissão do sinal do celular e a recepção no outro celular? Bom, então eu não vou ler a questão porque eu não quero utilizar de fato a gravitação para poder resolver o problema. Eu quero usar o método de análise dimensional. E como é que eu sei que essa questão dá para fazer por análise dimensional? Porque na letra A está escrito assim, ó, T2GM numa raiz cúbica. Aí você fala, professor, e o 4π2? O 4π2 não importa, porque é adimensional, não faz diferença. Na letra B está escrito TGM, né? De novo, numa raiz quadrada. Reparou que é diferente? Uma está numa raiz quadrada, outra está numa raiz cúbica, um tem t ao quadrado, o outro não tem. A letra C, a mesma coisa, está numa raiz cúbica, o TGM. Isso significa, pessoal, que essas grandezas físicas, elas são com certeza diferentes, com exceção da letra B e da letra C, que são iguais. Se nós dermos o azar, a letra B e a letra C vão ter a dimensão que a gente quer. E aí a gente vai ter que realmente fazer o problema, tá? Mas vamos lá.
Eu quero saber tempo. E nós sabemos que tempo é ΔS sobre a velocidade. Repara que na frente de todas essas alternativas tem um c dividindo, não é? O que isso significa? É a velocidade. Então, basta que esse cara aqui de cima tenha a unidade de ΔS para dar certo. Além do mais, se você reparar, isso daqui está tudo somando ou subtraindo com o RT, que é o raio da Terra. Estou botando mais ou menos, que estou explicitando para todos os casos. Eu só posso somar grandezas que tiverem a mesma dimensão. Então, se aqui é comprimento, aqui tem que ser comprimento. Eu não posso somar segundo com metro, não faz sentido isso, tá? Então, nós só vamos verificar se esse termo daqui tem dimensão de comprimento. Se tiver, ok. Se não tiver, a gente testa a outra opção, tá? E como é que a gente pode fazer esse teste? Muito simples. A gente pode usar qualquer fórmula da física que faça sentido. Então, por exemplo, você conhece alguma expressão que tenha T, G e M? Eu conheço a terceira lei de Kepler. Se você não conhecer a terceira lei, não tem problema. Era só você igualar a força centrípeta com a força gravitacional. Aí você fala, professor, isso faz sentido para essa questão? Não importa. O que importa são as unidades de medidas. Então, ó, m ômega ao quadrado, que é 2π sobre o período, vezes r, é igual à força gravitacional. Repara que eu nem estou preocupado se é d, se é r, não importa. O que importa é a dimensão. Aqui eu vou cortar um m, não importa qual m que eu estou cortando, tá? Eu só quero fazer análise dimensional. Então, eu vou passar o t para o outro lado, ó. T2 Gm é igual a R3. Ah, professor, e o 4π2? Caguei para o 4π2, porque eu estou fazendo a unidade de medida apenas. Repara que se eu tirar a raiz cúbica, o que vai acontecer do outro lado? Vai cortar, só vai sobrar apenas R. Ou seja, esse termo daqui tem dimensão de comprimento. Vou botar R para representar o raio, né, que ele botou aí. Com certeza esse não tem. Porque, bom, se T2 tirado raiz cúbica, que vai ter dimensão de R, se eu diminuo um tempo aqui, vai sobrar segundo, com certeza. Porque, né, do outro estava segundo ao quadrado e esse aqui está só segundo. Esse aqui está raiz cúbica de TGM, então com certeza está errado, e esse aqui a gente já viu que está errado também. Então, resposta, letra A. Ah, professor, como é que faz essa questão certinho? Não é o objetivo dessa aula. Tá? Eu quero mostrar para vocês que, em alguns casos, sem saber resolver a questão, a gente consegue deduzir a equação correta. Ah, professor, e se eu descobrisse que raiz de TGM é que fosse o correto? Qual das duas? Aí teria que resolver. Ou chutar. Mas pensa que se você já eliminou duas, a chance de você acertar aumentou de 25% para 50% de chance agora, só por você ter feito a análise dimensional. AFA, fique atento a esse tipo de questão. Quando que vai dar para usar? Quando as equações forem diferentes, quando as respostas forem diferentes. E é claro, só dá para fazer isso em questões literais, não dá para fazer isso em questões numéricas. Agora eu peço que vocês olhem para essa segunda questão, que é uma questão do ITA. Ele quer saber os valores de x, y e n para que a equação seja dimensionalmente correta. Bom, o que a gente vai fazer agora é escrever o sistema LMT para cada um desses caras. Então, vou olhar aqui o quadro anterior, tá? Então, quem é força? Força é MLT menos 2. Então, isso aqui vai estar elevado a x. Massa é o próprio M. Volume, pensa numa fórmula de volume. Aresta ao cubo. Então, é L3. E a energia, que a gente viu também, né? Trabalho, energia, é ML2T menos 2. Para que a equação seja dimensionalmente correta, o m de um lado, né, o expoente do m de um lado tem que ser igual ao expoente do m do outro, o expoente do L de um lado tem que ser igual ao expoente do L do outro, o expoente do t de um lado tem que ser igual ao expoente do t do outro. Então, como eu só tenho três equações, eu só vou ter 3 incógnitas, por isso só tem x, y e n. Se eu tivesse, por exemplo, uma temperatura, eu poderia ter uma quarta incógnita. Tá? E agora a gente vai resolver um sistema. Então, por exemplo, ó, o m do lado esquerdo tem x vezes 1, que vai dar x, mais y.
Do lado direito só tem o n, que é esse cara daqui. O L, aqui só tem o x, tá vendo? E desse lado tem 3 mais 2n. Agora o T. O T, ó, menos 2x, menos 2n. Com essa última equação, a gente descobre que o x é igual a n. Então, eu posso trocar tudo por uma coisa só. Se eu troco o x por n, a gente descobre aqui, ó, x igual a n corta, y igual a 0. Então, ó, se eu troco aqui x por n, fica x igual a 3 mais 2x. Conclusão, x igual a menos 3. Então, a solução xyn que ele pediu vai ser menos 3, 0, menos 3. E a resposta você encontra na letra B. Então, pessoal, essa é a ideia da análise dimensional. Ela serve tanto para resolver questões de maneira direta, quanto para a gente deduzir as fórmulas que a gente não lembrar na hora da prova. Ou aquelas questões forem difíceis de fazer e você poder ter um artifício aí diferente para poder solucionar as questões. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.